Esta semana eu estava meditando sobre a vida de um homem, um texto sagrado muito conhecido, o milagre da cura de um cego. Aquela história de Bartimeu, não é? Que você conhece tão bem. Claro, nós já ouvimos muitas mensagens sobre esse milagre. Nós já ouvimos muitas canções que lembram esse episódio bíblico. Porém, todavia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é morta. Ela não é como um jornal que você lê a notícia do dia e pronto. Mas ela é viva. Nós devemos entender uma coisa. João, o discípulo amado, ele disse assim que se todas as coisas que Jesus fez, se todos os milagres que ele operou, fossem registrados e escritos, não haveriam livros para caber tantos milagres e tantas palavras proferidas pelo Mestre. Então nós devemos entender que cada um desses episódios, dessas narrativas, desses milagres, que estão diante de nós nesse livro sagrado. Eles foram, na verdade, pensados pela mão do Espírito Santo para fazerem parte da Bíblia Sagrada, para abençoar, para abrir a mente, o coração, a visão de cada um de nós. Então, esses milagres, eles têm a ver com a nossa vida. Eles foram selecionados por Deus por uma razão, com um objetivo, com um propósito. E esse propósito não é apenas a narrativa fria de um milagre que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, isso tem que ter a ver com a minha história, com a minha vida. Há algo aqui que eu preciso da ajuda do Espírito Santo para extrair, para sugar, para esponjar e atrair para a minha vida algo que vai trazer um benefício para mim. Esse cego já morreu, esse cego já está no céu, a história dele está aqui, mas isso não é uma história morta. Há algo importante para mim, há algo importante para você. O texto diz que Jesus estava passando por Jericó. E lá havia um sujeito que era colocado numa esquina para mendigar todos os dias. E essa era a sua vida. Uma vida de miséria, sem sonhos, sem esperança, sem futuro. Um dia após o outro vivendo daquilo que davam a ele de esmola, das moedas que colocavam em sua caneca, de algum pão adormecido que alguém lhe entregava durante um dia, de algum agasalho que alguém colocava sobre as suas costas para abrigá-lo do frio da madrugada. Mas era uma vida sem esperança. Era uma vida sem sonhos. E, de repente, aquele cego, ele ouve um tumulto bem à sua frente. Muitas vozes, muitos passos. Ele percebe que se trata de uma multidão. Aquilo não era comum, aquilo não era normal.
E ele então espera que alguém passe próximo a ele, segura aquela pessoa pela túnica e diz: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que tumulto é esse que eu estou ouvindo? Há algo que está sucedendo nessa cidade. E alguém diz então a ele: cego, é Jesus, o Nazareno. Ele está passando aí à frente e essa é a razão de todo esse tumulto. As pessoas estão correndo até onde ele está. E nesse relance de segundos, passa no coração desse cego uma esperança. Porque a fama de Jesus, os seus feitos, os seus milagres, já havia percorrido todas as cidades ao redor de Jerusalém. Todos já ouviram falar daquele Nazareno que ressuscitava pessoas mortas, que os demônios afirmavam ao saírem de suas vítimas que ele era o Filho de Deus. De cegos que estavam enxergando, de paraplégicos que estavam andando, de pessoas desgraçadas da vida, oprimidas por demônios, vítimas de legiões, de espíritos diabólicos, estavam sendo libertas, transformadas, a vida mudando, havia alegria, havia motivação de viver, havia paz. E era tudo isso que aquele homem queria. Era tudo isso que a alma desse homem gemia dentro dele em receber. E ele então começa desesperadamente a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas sabe o que o Espírito de Deus ele chamou a minha atenção sobre esse episódio? Em relação ao comportamento das pessoas ao redor da história desse cego. Porque ao invés de o incentivarem, ao invés de alguém chegar perto dele e dizer: olha, chegou a tua hora, eu vou te ajudar, segura no meu braço, eu vou te levar até ele, nós vamos conseguir chegar, chegou a hora do teu milagre, a sua vida vai mudar. Não, não. Ao contrário disso, aquelas pessoas começaram a dar um chute nele, um cascudo na sua cabeça, um tapa, e diziam a ele: cala, cego, você está perturbando aqui a cidade inteira gritando dessa maneira. Será que você não se conforma que a sua vida é essa vida? Fica quieto aqui, na tua esquina, pedindo a tua esmola. Nós já estamos fazendo o que podemos por você. Você pelo menos não morre de fome, mas essa é a tua vida. Ou os seus netos, enfim. Você tem pessoas que te cercam, você tem os teus vizinhos, você tem os teus conhecidos, enfim. E muitas vezes você passa por um problema, por uma situação que te amargura a alma, por uma situação que tem te feito chorar, por uma situação que tem te feito gemer. Você tem um desejo de ver isso mudar. Você tem desejo de que isso não continue dessa forma, que esta situação seja alterada em sua vida. Assim como aquele cego. Ele não queria continuar naquela miséria. Ele não queria apenas sobreviver a cada dia comendo um pão dormido. Ele queria ter dignidade. Ele queria poder enxergar o sol, a lua, as estrelas, as flores, as pessoas ao seu redor, enxergar a si próprio, o seu corpo, enxergar todas as coisas. Ele queria poder ter uma família, poder ter um trabalho digno, ele queria viver. Mas, na verdade, aquelas mesmas pessoas que estavam ao seu redor, quem sabe também seus familiares, porque aquele homem não nasceu do útero do nada, ele não foi gerado pela coisa alguma, ele devia ter uma mãe, um pai, talvez irmãos ou primos,
algum parente que passavam por ali e davam também alguma coisa para ele. E todas estas pessoas que aparentemente se conduíam, se compadeciam com esse gesto da sua dor, nada fizeram por ele. Ao contrário disso, chegaram a dizer que ele se calasse, que ele se conformasse com aquela situação e que ele permanecesse daquela forma. Isso é assustador. Não é verdade? Quando nós paramos para pensar na história de Lázaro, um homem que também precisava desesperadamente de um milagre. Ele estava ardendo em febre em sua casa, muito doente, muito enfermo. Aguardava que Jesus entrasse ali em seu quarto e estendesse sobre ele a mão e ordenasse que aquele mal saísse do seu corpo e fosse embora, e ele então fosse curado. Suas irmãs, que o amavam, queriam o seu bem, se importavam com a sua saúde, mandaram um recado para o mestre, tentaram de todas as formas curar aquela enfermidade com as ervas medicinais e com o conselho das pessoas, mas nada deu certo. Jesus não veio, os medicamentos não trouxeram resultado algum, e Lázaro, ele morreu e ele foi sepultado. Alguns dias depois, Jesus vem, ele chega até Betânia, e aquelas irmãs se encontram com Jesus. E elas começam a se queixar e a chorar e demonstrar todo aquele sentimento que havia dentro do seu coração. Meu irmão está morto, o Senhor chegou tarde demais, agora não adianta. E Jesus então diz a essas mulheres que ele é a ressurreição, ele é a vida, e ele não chega tarde ou atrasado em lugar nenhum, porque quando ele chegar, aquele que nele crer, se estiver morto, voltaria a viver, e se estivesse vivo, jamais morreria. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou um milagre, e onde eu chego, no momento em que eu chego, esta é a hora certa, e o milagre vai acontecer. Mas observe um detalhe, quando ele chega, quando ele é conduzido por estas irmãs, Marta e Maria, irmãs daquele defunto, quando ele é conduzido até o túmulo aonde jazia o corpo de Lázaro, ele diz, tirem a pedra do lugar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, ou que você já viveu em sua vida. Mas as pessoas, por mais próximas que elas sejam de você, elas não sentem a tua dor. Não sentem. A vida continua para elas. Você sabia disso? Quantas pessoas eu já vi morrerem, serem sepultadas? E naquele momento de tristeza, de dor, a esposa estava ali chorando, os filhos chorando, os irmãos chorando, as pessoas se descabelando, desesperadas. Mas passam-se alguns meses. E a vida para eles volta ao normal. E aquela esposa que chorava casa novamente, e os filhos que choravam se envolvem em seu trabalho, em sua profissão, em seus estudos e prosseguem a sua vida. E dentro de pouco tempo aquela pessoa está completamente esquecida. Sabe, por mais que as pessoas ao seu redor, elas te queiram bem, o sentimento que elas têm em relação a você não se compara nem de perto ao sentimento que Jesus tem por você e por mim. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. É incomparável.
Quando Jesus disse, rolem essa pedra, tirem ela, ele já havia dito para estas mulheres, para Marta e Maria, eu sou o milagre. Aonde eu chego, o milagre acontece. Quem está morto volta a viver. Todas aquelas pessoas, não era a primeira vez, já haviam ouvido falar ou visto pessoalmente Jesus ressuscitar mortos. Mas agora, estas irmãs que amavam Lázaro, diante da ordem de Jesus de rolar a pedra, elas dizem, Senhor, faz isso não. Olha, vamos esquecer esse assunto. Nós já choramos o suficiente. Não é? Já enrolamos ele em faixa, já sepultamos. O corpo está podre. O corpo está podre. Nós não queríamos sentir o mau cheiro, nós não queremos nos envolver com esse fedor que vai exalar dessa sepultura, não é? Porque o corpo dele já está podre. Não faça isso não, esquece esse assunto, ele já morreu. Mas Jesus grita para dentro daquele túmulo escuro, Lázaro, sai para fora. Que coisa maravilhosa, não é? E o espírito de Lázaro, que se encontrava na habitação dos mortos, ouviu aquela voz. Ele ouviu aquela voz e saiu dessa região da habitação dos mortos e entra naquele corpo que estava apodrecendo, que estava se deteriorando. Ele entra naquele corpo e aquele corpo é sarado e aquele corpo sai daquele túmulo e se coloca de pé diante de todas as pessoas, curado. O milagre aconteceu. Assim como o cego Bartimeu. Jesus para todo aquele movimento, para toda aquela multidão e manda trazer aquele cego até ele e diz, eu me importo com você. Eu não quero que a sua vida continue dessa maneira. Eu não quero que a sua vida continue da mesma forma. Eu me importo com a tua dor. Eu sei, eu sinto o quanto isso dói em você. O quanto essa vida miserável, o quanto essa vida de mendicância, o quanto essa vida indigna fere a tua alma, fere o teu coração. E eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a sua vida. Sabe, a verdade é que Deus, em sua palavra, Ele quer abrir os nossos olhos para entendermos como é grande o seu amor por nós, e como é verdadeiro, e como é eterno. E Ele diz, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho em seu seio, se esqueça dessa criança, se esqueça desse filho. Todavia, eu jamais me esquecerei de vós. Sabe, Jesus, que jamais teve dificuldade alguma com suas palavras, em seus ensinamentos, as pessoas ficavam boquiabertas ao ouvi-lo, e os fariseus diziam, meu Deus, onde esse homem estudou? Como ele consegue ter tanto discernimento em suas palavras? E as pessoas ficavam boquiabertas, bebendo os seus ensinamentos, e as suas palavras eram sábias, extraordinárias. Mas quando Jesus ele foi falar sobre o amor de Deus, ele não encontrou uma palavra sequer no hebraico ou no grego que pudesse definir a grandeza desse amor. Então ele disse, Deus amou vocês, Deus amou o mundo de tal maneira, essa foi a única expressão que ele encontrou, de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para morrer numa cruz.
por todos vocês. Então Deus me fez entender uma coisa muito importante. O relacionamento dele comigo e com você não é um relacionamento frio de letras escritas em um papel, de dogmas, de doutrinas, de rituais religiosos. Mas ele quer ser nosso Pai. Esse é o grau, esse é o nível de relacionamento. Jesus chegou a dizer que o nosso espírito deve clamar Abba, Pai, que a palavra hebraica carinhosa para se falar com um pai seria traduzida para o nosso português como paizinho. Abba, Pai, paizinho. Forma carinhosa de se dirigir a um pai. Certa vez ele disse a Ezequiel, esse povo que se relaciona comigo, eles não me conhecem. Eles só estão comigo enquanto eu os abençoo, enquanto eu dou a eles pão, enquanto eu dou a eles água, enquanto eu dou a eles chuva para a plantação, enquanto eu dou saúde ao gado deles, eles estão comigo. Eles não me conhecem de verdade, eles conhecem apenas leis escritas em pedra, mas haverá um tempo em que eu escreverei as minhas leis, a minha palavra, os meus conceitos, não em tábuas de pedra, mas eu escreverei no coração deles, e eu arrancarei o espírito corrompido de dentro do corpo deles e colocarei dentro deles o meu próprio espírito. Que maravilha, não? Você já parou para pensar nisso? Aquele que é santo, 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 ele colocar o seu Espírito Santo dentro do nosso corpo. Não há um grau de proximidade maior, um desejo maior de estar próximo, de fazer parte, de ser integrante da sua vida. Sabe, e a grande prova disso, como Jesus mesmo afirmou, foi de tal maneira. Ele se esvaziou da sua condição de Deus. Sabe, porque quando nós clamássemos a Deus e disséssemos a Ele, Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu estou gemendo e sofrendo a dor da traição, Senhor, eu me sinto só, eu me sinto abatido, eu estou sendo tentado nesta situação. Sabe, Deus, Ele não pode ser tentado, Ele não passa fome, Ele não passa sede. Como Ele poderia saber o grau, a força destas palavras, desse gemido? Porque uma coisa, meu irmão, é você pegar uma palavra e ir ao dicionário e procurar o significado dela. Se você vê a palavra amor e você vai ao dicionário e procura o que significa, se você vê a palavra enfermidade, sofrimento, dor, e você vai ao dicionário, você terá um conhecimento formal, intelectual, mas você não compreenderá a força desse sentimento, a força dessa situação, da fome, da sede, da necessidade, da amargura, da solidão, da dor, da traição. Você não poderá compreender isso, a não ser que isso esteja enraizado, a não ser que você passe por essas situações, a não ser que você viva essas coisas. Então você saberá o que elas significam. E ele tomou a forma humana. E ele se despiu da sua condição de Deus. E veio viver nessa terra, andar entre os homens, com uma pele, com ossos. E ele passou a sentir dor. E ele pôde ser tentado pelo diabo em todas as situações, em todas as coisas. E ele sentiu fome, e ele sentiu sede, e ele sentiu a dor da traição. Ele quis vir aqui sentir o que nós sentimos, para aumentar o grau dessa proximidade, meu irmão. Foi por isso que Jesus não encontrou uma palavra sequer, nem no grego e nem no hebraico, para definir a grandeza desse amor. E apenas ele foi capaz de dizer, foi de tal maneira, a expressão é tão forte, que não
palavra para definir. Por isso, quando você hoje geme e diz, Senhor, eu estou sofrendo, Ele compreende verdadeiramente a sua dor. Não apenas de forma intelectual, formal, como as pessoas ao seu redor, que podem pensar, isso deve realmente doer. Olha, essa situação deve ser bem desagradável. Eu tenho pena do fulano, não? Olha, eu vou até orar por essa pessoa. Mas, na verdade, até a grande maioria que diz que vai orar por você não ora. E nem se lembra da sua dor. E, de fato, não se importa. Porque aquilo não está doendo nelas. Aquilo não dói nelas. Assim como aconteceu com o cego. Que as pessoas disseram a ele, cala-te, fica quieto. Se conforma com a tua situação. Vive essa tua vidinha e para de escândalo. Assim como as irmãs são irmãs e amavam ele. De Lázaro, disseram para o mestre, diante daquele que ressuscita mortos, diante daquele que purifica leprosos, diante daquele que arranca os demônios, diante daquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno, cujo nome está acima de todo nome, que se nomeia e se nomeará, disseram a ele, mestre, deixa quieto, mestre. A verdade é que nós não queremos sentir o fedor. Quando abrir essa pedra, vai cheirar mal. Vai ofender as nossas narinas. E aquela garotinha de 12 anos, a filha de Jairo, lembra dela? As pessoas estavam lá chorando, pranteando o corpo da garota, não é verdade? E quando Jesus chegou ali e disse àquelas pessoas que se encontravam chorando, não é? Ele disse, pare com isso. Essa menina não está morta, mas ela está apenas dormindo. Para você ver o grau, a intensidade da sinceridade daqueles que pranteavam o corpo, a dor de Jairo, a dor de sua esposa, por perder uma filha tão nova, 12 anos, quando Jesus disse que ela está apenas dormindo, e começaram a dar gargalhada. Elas pararam de chorar e começaram a rir, começaram a zombar de Jesus, porque elas disseram, nós já pegamos o pulso, já botamos um ouvido no coração da garota, ela está mortinha da Silva, aqui agora é só sepultura, como é que ele vem dizendo que ela está apenas dormindo? Ele nem tocou nela, nem pegou o seu pulso. Veja o grau de sentimento que havia. Pararam de chorar e começaram a dar gargalhada, a rir, a zombar. Sabe, você lembra muito bem que quando Jairo estava indo com o mestre em direção à sua casa, havia grande esperança em seu coração. Sua filha estava moribunda, quase morta, mas ainda estava viva. E ele correu atrás do mestre, desesperado, porque era a sua única esperança. E alguém veio correndo atrás dele. Veja isso, irmão. Essa pessoa não correu junto com ele para procurar o mestre. Não. Mas quando soube que ele foi atrás de Jesus, ela veio correndo para trazer a notícia que a garota já havia morrido. Não esperou nem ele chegar lá, veio correndo para que aquilo se encerrasse. Olha, Jairo, sua filha já morreu, eu sinto muito trazer essa notícia. Olha a minha cara de pesar, olha a minha cara de tristeza, nós estamos abatidos, Jairo. Vamos sepultar a garotinha, mas a vida é assim mesmo, você se conforma, a situação é triste, mas é a vida. Fazer o quê? Não é? É a sua dor. Não é? Nós estamos assim, partilhando com você dessa dor, não é? Dessa tristeza. Vamos sepultar a garota, deixa o mestre prosseguir o seu caminho e continuar a ensinar as pessoas e curar enfermos e purificar leprosos. Mas o caso da sua filha realmente não tem mais jeito. Você se conforma com isso. E Jesus olhou para ele e disse, olha para mim, olha para os meus olhos. Tira os olhos desse sujeito que veio aqui te trazer essa notícia. O sentimento dele não é verdadeiro. O sentimento dele não é autêntico. Ele não se importa com a sua dor de verdade. Isso é mentira.
se passa dentro de você, com a sua tristeza, e eu tenho o poder de mudar a tua sorte, de mudar a tua vida. Vamos até lá e a tua filha vai viver. Então, meu irmão e minha irmã, essa que é a grande verdade. Às vezes você está numa situação financeira crítica. Você não sabe mais o que fazer. E aí você pede para um, você pede para outro, não é? E as pessoas dão sempre aquela desculpa, não é, para você. Olha, se eu pudesse, eu te ajudava, viu? Porque eu sei que é uma situação difícil. Aí você bate numa porta, você bate na outra, não é? Mas lá no fundo, as pessoas, a maioria delas, na verdade, elas querem que você continue da mesma forma. Porque você será o referencial para elas de que elas estão melhor do que você. Se a tua vida melhorar, então elas não terão mais esse referencial de alguém que está na pior. Que elas podem olhar para a própria vida e dizer, bom, eu não estou muito bem, mas aquela pessoa está pior do que eu, então está tudo bem. Não é? Você deve se lembrar daquele pobre, miserável, infeliz, um sujeito que eu não sei nem o nome dele, porque a Bíblia apenas o chama de Gadareno, o lugar onde ele vivia. E você sabe que havia mais de 6.000 demônios, provavelmente mais de 6.000, porque uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. E quando se referia em legião, se falava de 6.000 indivíduos. E aquele homem era possuído por uma legião de demônios. Mas a coisa era tão forte, era tão violenta, que aquele homem arrebentava as cordas com as quais ele era amarrado nas pedras pelos gadarenos, pelos habitantes da região. E ele saía correndo pelado, nu, todo descabelado, com o olhar arregalado, babando pelo canto da boca. O sujeito era um animal. E ele saía correndo, e aquilo era um circo. Né? As pessoas chamavam seus filhos, entra pra casa, olha o maluco, olha o doido. Mas ele era um referencial de desgraçado, de miserável, daquele que não tem a bênção de Deus, daquele que está arrasado. E as pessoas, quando viam aquele gadareno, então elas olhavam para si próprias e diziam, eu estou bem. Elas podiam estar no pecado da lascívia, da prostituição. Não é? Elas podiam estar praticando todo tipo de iniquidade. Mas quando elas olhavam para o gadareno pelado, correndo na cidade, todo cortado de pedras, um sujeito cadavérico, todo arrebentado por demônios, eles olhavam para aquele sujeito e diziam, aleluia, eu estou com o meu pecadinho de estimação, mas eu estou caminhando bem, eu não estou como o gadareno. Ele era o animal de estimação da cidade. O referencial de desgraça, o referencial daquele que está na lama. Ninguém nunca fez nada por ele. Até as cordas que eles amarravam o gadareno, propositadamente, eles amarravam de forma que os demônios pudessem soltá-lo. Porque se eles quisessem prender aquele homem de maneira que o demônio, por mais que desse força ao corpo dele, se eles acorrentassem realmente para valer, por mais que o demônio desse força ao corpo daquele homem, ele não conseguiria arrebentar, a não ser que arrancasse a mão dele fora ou quebrasse os seus braços. Porque existe um limite do físico humano. Mas eles amarravam de jeito que os demônios pudessem soltá-lo, para fazer aquele carnaval, aquela festa na cidade. E de repente surge o Nazareno na história. Jesus desembarca naquela cidade, aquele homem sai correndo em sua direção, Jesus manda aqueles demônios embora. E de repente os gadarenos veem aquele
aquele homem monstruoso, assentado, cabelo penteado, vestido, normal, conversando com Jesus, querendo servi-lo, querendo pregar sua palavra, dizer a todas as pessoas o que ele havia feito por ele, da transformação de sua vida. E sabe o que eles fizeram? Eles não agradeceram ao mestre, eles não disseram, oh glória, tadinho dele, finalmente foi liberto, gente, olha lá o gadareno bem vestido, olha o gadareno evangelizando agora, a vida dele mudou, que maravilha. Não! Eles ficaram cheios de ódio e eles expulsaram Jesus dali. Se vai embora, você estragou. Agora nós não temos mais referencial de desgraçado. Agora o desgraçado sou eu mesmo. Agora eu vou ter que encarar a minha vida, porque não tem mais um gadareno, ele foi liberto. Então olha só, presta bem atenção nos minutos que me restam agora nesta programação. Jesus ama você de verdade. Ele ama você muito mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu marido, do que a sua esposa, do que o seu filho, do que a sua filha. O amor dele é verdadeiro e o amor dele é eterno. Pare de clamar para as pessoas. Clame a Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, clame a mim e eu te responderei. Clame a Deus e você verá que a sua vida vai mudar.